Em outra frente, o governo vai articular com bancos públicos e privados um socorro aos Correios. O objetivo é conseguir 20 bilhões de reais. Pois é, metade do dinheiro, ou seja, 10 bilhões de reais, seria usado neste ano e o restante em 2026. O crédito terá garantia do Tesouro Nacional, será atrelado a ajustes previstos num plano de reestruturação da companhia. Em situação financeira bastante delicada, os Correios tiveram um prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões de reais no segundo trimestre de 2025. Minha gente, 2 bi e 600 milhões num trimestre só. Esse assunto, segundo o jornal Folha de São Paulo, vai ser discutido hoje ainda em reunião do Conselho de Administração da estatal. É importante a gente falar sobre esse assunto aqui, né? Porque por quantos anos, década, aliás, a gente fala aqui sobre a possibilidade que foi aventada em vários e diferentes momentos de privatização do serviço dos Correios. E isso não caminhou. A gente chegou nesse momento, inclusive com um abandono mesmo, viu, gente, de parte ali da administração dos Correios, agora com uma tentativa de retomada de salvar, é esse o termo usado, salvar os Correios, precisando de 20 bilhões e o governo tentando articular empréstimos com o Banco do Brasil, com a Caixa e bancos privados também. Só para encerrar esse assunto, obviamente essa é uma discussão que atiça, né, os defensores da privatização. O governo se defende dizendo que esse rombo é um resultado do sucateamento da empresa no governo Bolsonaro. Aliás, os Correios chegaram a serem incluídos naquela época no plano de desestatização. Isso. Né? E que foi necessário fazer investimentos, né, para recuperar os Correios, para recuperar a funcionalidade dos Correios, e isso explica esse rombo gigantesco. Ok, é uma explicação, mas vem cá. Socorro de 20 bilhões de reais. 20 bi e um prejuízo de 2 bi e 600 num único trimestre, né, gente? É coisa demais. Rombo, é uma coisa enorme. E aí eu estava vendo, né, como é que estão projetos para eventual privatização. Tá tudo parado, né? Tudo engavetado atualmente. Então isso não está no front, não está no horizonte, pelo menos não desse governo. Chegou a avançar em algum momento a discussão sobre a privatização, avançou com um modelo que chegou a ser aprovado pela Câmara, depois estacionou no Senado e está paralisado nesse atual governo, no governo do presidente Lula. Agora vem cá, uma das discussões importantes sobre a privatização dos Correios é se você consegue garantir a universalização do serviço, porque para uma empresa interessa um mercado onde isso é rentável, né? Agora, você precisa garantir que uma correspondência, que uma encomenda chegue aos lugares mais distantes, sei lá, do norte do país, onde só se chega de barco, por exemplo. É aquilo que os Correios se orgulham muito, né? Colocam em tudo quanto é campanha. Chegamos a todo lugar. O cara num bote lá no meio da floresta amazônica, ele vai lá e leva. E aí, os defensores de que esse precisa ser um serviço estatal dizem o seguinte: será que vai ser universal? Mas me parece que um modelo de privatização com um setor bem regulado seria capaz de dar garantia, segurança para que esse serviço, o serviço postal, chegasse a todo canto. Né? O modelo americano poderia ser nesse caso aí, poderia ser um exemplo. Eu não sei exatamente o quão funcional é o modelo, mas me parece que funciona de maneira satisfatória. Eles têm lá as empresas privadas, né, os FedEx da vida, os DHL, que, enfim, são grandes empresas, muito lucrativas, com grandes estruturas, mas que não vão até onde Judas perdeu as botas lá nos Estados Unidos. Isso aí cabe ao US Post, que é uma estatal, né? Que não tem o objetivo de dar lucro, que tem o objetivo exatamente de fazer com que as cartas cheguem a todos os brasileiros. Vou dar um exemplo. Os meus pais moram em Ouro Fino. Ouro Fino é uma cidadezinha que não é muito pequena, são 35 mil moradores, fica aqui a 100 quilômetros de Campinas. Né? Não é nada distante, não é nada isolado, Fábio França. Mas os jornais já não chegam mais lá. Ninguém em Ouro Fino lê isso aqui, ó, jornal de papel. Ah, mas ainda existe, tá aqui na minha mão, ó. Os meus pais assinavam os 2 jornais de São Paulo e eles não chegam mais. Eu comprei um tablet para os 2 para eles poderem ler jornal. Não entregam mais. Revista, que é assinar uma super interessante, uma Veja, não chega. Porque não vale a pena, não é rentável. Então, se a gente não tiver uma estatal que cuide disso, né, que cuide... O jornal, paciência, a gente vive sem. Mas para garantir que as cartas cheguem às pessoas, né, em todos os cantos do Brasil, aí a gente vai estar fazendo um péssimo negócio. E se não é rentável você entregar algo em Ouro Fino, que fica a 150 quilômetros de Campinas, numa região super povoada no sul de Minas, né? Como é que a gente vai garantir que as cartas cheguem, as encomendas cheguem em São Gabriel da Cachoeira, que só dá para chegar de barco ou de avião?
né? No sertão da Paraíba. Então essa é a discussão que a gente tem que ter, uma regulamentação muito bem feita para, quem sabe, a entrada da iniciativa privada nesse jogo.